Rede Ligada. Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul, integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto. Vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7 horas e 32 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você e com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, aqui do Grupo Feitosa de Comunicação, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do interior do estado e transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, onde você acompanha em tempo real, de onde você estiver, o Giro Estadual de Notícias. Eu sou o Carlos Guilherme, estou chegando agora para te fazer companhia e te manter também bastante atualizado e atualizada com as principais informações de Mato Grosso do Sul e também do nosso país. Até às 8 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025. Um excelente dia para você e um ótimo início de semana para todos. E vamos aos destaques da edição de hoje. 7 de setembro tem desfile em Brasília e atos em várias cidades, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul. Estado emite 500 mil de carteiras de identidade nacional. Ainda não tirou a sua? Fique ligado, daqui a pouco eu te explico passo a passo como e onde você deve fazer. Exportações de Mato Grosso do Sul chegam a 7 bilhões de dólares somente neste ano. E na entrevista desta segunda-feira, eu vou conversar com o Ricardo Bittencourt. Ele é arquiteto, urbanista e também especialista em segurança contra incêndio e pânico. Fique ligado, esse bate-papo é importantíssimo. O Ricardo vai trazer várias dicas para você sobre esse assunto. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025.
Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia para você. Agora são 7h35 em Mato Grosso do Sul. Começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, né? O Giro Estadual de Notícias. Para você que estava acompanhando a nossa programação musical, curtindo todas as músicas, né? Das emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação, a gente agora dá uma pausa para você começar o seu dia muito bem informado, informada também enquanto você toma o seu tradicional cafezinho de todas as manhãs. Um ótimo dia para você, que a nossa segunda-feira seja bastante abençoada e produtiva também. Ontem, dia da independência do Brasil, foi realizado o tradicional desfile cívico na esplanada dos ministérios em Brasília. E, ao mesmo tempo, milhares de manifestações ocuparam ruas de dezenas de cidades pelo país. Os atos pediam principalmente a anistia para presos do dia 8 de janeiro e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E quem vai trazer um resumão para você sobre esse assunto, sobre como foi o dia de ontem aqui no nosso país, é o Jonathan Ferreira. O 7 de setembro, que comemora os 203 anos da independência do Brasil, foi marcado por manifestações do governo brasileiro em defesa da soberania nacional em Brasília e de membros da oposição que foram às ruas em diversas capitais cobrar a anistia aos condenados por participação nos atos de 8 de janeiro. Este ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva levou para o tradicional desfile cívico em Brasília o lema Brasil Soberano. A oposição fez um grande ato em São Paulo com o mote Reaja Brasil. O cientista político Márcio Coimbra destacou que os dois lados conseguiram enaltecer suas pautas. A narrativa do governo, na minha opinião, reforçou a imagem de um país soberano e capaz de governar para o seu próprio povo, que pode contribuir para um fortalecimento da imagem presidencial, sobretudo entre setores que valorizam a institucionalidade e a defesa da pátria. Por outro lado, a oposição encontrou, nesse 7 de setembro, mais uma oportunidade para fortalecer a sua resistência política, focando em pautas como a anistia aos presos e do protesto de 8 de janeiro e críticas ao governo Lula e ao STF. O desfile cívico em Brasília não contou com a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Progressistas da Paraíba, participou do evento e ouviu da plateia o pedido para não pautar o projeto de lei que prevê a anistia aos condenados por participação nos atos de 8 de janeiro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, saiu em defesa da anistia e da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, nas eleições do ano que vem. Em discurso na Avenida Paulista, Tarcísio atacou o Supremo e chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Tarcísio é cotado para ser o candidato da direita nas próximas eleições presidenciais. O Supremo vai finalizar na próxima semana o julgamento do primeiro núcleo acusado de participação e organização dos atos de 8 de janeiro. O cientista político Márcio Coimbra acredita que o resultado do julgamento terá consequências para o governo e a oposição. Esse julgamento tem o potencial de influenciar ainda mais o cenário político, podendo acirrar os debates sobre a anistia e a responsabilização dos envolvidos, impactando tanto o governo quanto a oposição. Se espera que a tensão política se mantenha elevada, com o governo tentando consolidar sua narrativa de soberania e ordem de um lado, enquanto a oposição se mantém mobilizada em defesa de sua agenda e de anistia e críticas ao governo e ao STF. Bolsonaro e outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista
Respondem por organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas podem ultrapassar 30 anos de prisão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. Muito obrigado, Jonathan Ferreira. Inclusive, né, foi um dia de movimentações e manifestações em diversas áreas em diversos municípios, né, em diversos estados do nosso país e também aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E ontem, aqui no nosso estado, diversos municípios realizaram os tradicionais desfiles. Aqui na capital, o desfile reuniu cerca de 14 mil participantes e também espectadores. O evento começou por volta das 9 horas e 20 minutos e terminou por volta das 10 horas e 45 minutos. E diferente dos anos anteriores, não houve sobrevoo de aeronaves, mas o público acompanhou de perto tanques militares, cães policiais, carros antigos, né, da PM e o lançamento de uma bomba de fumaça com cores da bandeira do Brasil. E o governador Eduardo Riedel destacou a importância da data para poder celebrar a história, a segurança pública e agradecendo também o apoio das Forças Armadas. E diante, né, desse desfile cívico que aconteceu aqui na nossa cidade, houve também manifestações. Paralelamente, ontem ocorreu a 31ª edição do Grito dos Excluídos, uma manifestação de movimentos sociais e partidos de esquerda que defende a democracia e também a soberania do país. Entre as pautas, né, os manifestantes, né, pediam pelo fim da anistia aos envolvidos em atos antidemocráticos, a taxação de super ricos e também algumas reivindicações trabalhistas. Parlamentares do PT criticaram a postura do governo estadual e reforçaram o caráter democrático da manifestação. Inclusive, o deputado estadual Zeca do PT fez até banana, aquele sinal, sabe? Fez até sinal de banana para alguns presentes que vaiaram os manifestantes durante o desfile cívico aqui da nossa cidade. Agora são 7 horas e 42 minutos em Mato Grosso do Sul e agora sim, vamos para a nossa entrevista do dia de hoje. Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Pessoal, presta bem atenção nesse assunto. Hoje, o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista do dia, é para você que tem uma empresa independente do porte e de quantas pessoas você emprega. Também interessa para você, meu amigo síndico, que está ouvindo o Giro Estadual de Notícias, você que atua em uma organização não governamental, enfim, para muitas pessoas. Eu vou conversar com o arquiteto e urbanista Ricardo Bittencourt. O Ricardo, para você entender um pouco melhor, ele tem formação em arquitetura e urbanismo, possui 4 especializações, especialista em segurança contra incêndio e pânico, curso em perícia de incêndio, ele é capacitado e habilitado também para projetos de incêndio e pânico, formação de brigadas de incêndio florestal e também é mergulhador de resgate e instrutor de salvamento aquático. E além disso, ele é sargento da reserva, tá? Do Corpo de Bombeiros aqui de Mato Grosso do Sul, onde ele atuou por mais de 20 anos nas áreas de resgate e outras atuações também. Então é isso, currículo bastante extenso, Ricardo, bom dia, obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos, eu que agradeço aqui o convite, né? Está falando desse tema tão importante que é a segurança contra incêndio e pânico. Espero contribuir para os nossos ouvintes. Com certeza. Inclusive, além disso também, o Ricardo também ele é empresário, tá? Ele é dono da AP2 Arquitetura e Engenharia, que atua justamente nessa área. Ô Ricardo, primeiramente, vamos explicar para quem está nos ouvindo, que está ouvindo esse termo, incêndio e pânico. Quando a gente já fala de incêndio, automaticamente, para você que atuou, né, no Corpo de Bombeiros aqui do nosso estado, a gente sabe que é praticamente um sinônimo, né? As pessoas entram em pânico, todos os envolvidos entram em pânico também, mas explica um pouquinho pra gente o que significa quando a gente fala de incêndio e pânico.
Bom, quando a gente lembra incêndio, vem logo à nossa cabeça o fogo. É verdade. Né? Vamos começar do princípio. O fogo foi descoberto há milhares de anos na pré-história, né? E ele começou a tentar ser dominado para cozinhar alimentos, aquecer, fugir de predadores na época. E até hoje a gente usa o fogo para isso, para aquecer alimentos, né? Só que, e outras coisas muito mais importantes também. Bem, mas será que a gente ainda já aprendeu a dominar e controlar esse fogo? Por quê? O incêndio nada mais é do que o fogo fora de controle. Então, quando esse fogo foge de controle, há um incêndio. E esse incêndio pode ser devastador, pegando florestas, animais, edificações, né? E, como você disse, as pessoas, quando estão perante dessa situação de incêndio, começam a entrar em pânico, que nada mais é que uma reação psicológica, né? De extremo medo, pois ela está prestes a perder a vida na cabeça dela e ela não sabe como atuar. Então, aí que vem a segurança de incêndio e pânico para exigir medidas para que diminua, né, esse incêndio não ocorra e, caso ocorra, ter as rotas de fuga para que as pessoas não entrem em pânico e consigam sair daquele local com segurança. E esses... É claro que existem algumas orientações para que a pessoa que esteja em meio a uma situação como essa, né, existem algumas orientações. Mas antes de mais nada, eu acho que é importante que quem está nos ouvindo e que notar uma situação como essa, imediatamente ligar para os militares dos bombeiros, né, porque eles estão habilitados para poder lidar em situações como essas, não é mesmo? Sim. Inclusive, em algumas indicações, há a exigência de brigadista, né? Que são a brigada de incêndio, que eles passam por curso, geralmente para não ocorrer esse pânico e ajudar quem está nesse pânico a sair daquela situação. Então, eles vão ter noções de primeiro socorro, do acionamento, como falar com os bombeiros, ter calma para passar as informações, né? E ajudar aquela população a sair com segurança da edificação. E esse alvará, ele é exigido em todas as edificações? Isso. Existe uma lei estadual, a Lei 4335, né, de 2013, e junto com ela vem 45 normas técnicas que versam sobre o assunto. Então, existem normas específicas para cada tipo de edificação. Ali vai ser contempladas as medidas de segurança, né, as rotas de fuga, se caso precise de brigada de incêndio, né, para que minimize o incêndio e consiga levar essas pessoas em seguranças, né, fora da edificação. Uhum. E, Ricardo, a gente nota que aqui em Campo Grande, aqui em Mato Grosso do Sul como um todo, né, as pessoas costumam realizar eventos em área livre, né, em ambientes abertos também, e diante desse clima seco em que nós estamos vivendo, esses ambientes abertos também, eles precisam de cuidado, não é? Sim. Tanto um ambiente aberto quanto fechado, nós chamamos de eventos temporários, que são aquelas ocupações temporárias que faz. Por exemplo, você vai fazer um show ao ar livre, né? Você vai montar uma estrutura, né? Vai ter aglomeração de pessoas, né? Vai ter um cercamento daquelas pessoas. Como que aquelas pessoas vão poder sair dali com segurança, né? Tudo isso. Então, na lei, ela prevê que tanto esses eventos temporários quanto ao ar livre, enquanto lugar fechado, ela precisa do alvará do Corpo de Bombeiros. E para o ar livre, o organizador ele tem que tomar certas medidas, né? Fazer o protocolo junto ao Corpo de Bombeiros para que sejam exigidas medidas, realizadas vistorias, né, para minimizar esses riscos. Já em ambiente fechado, a própria edificação ela tem que estar certificada antes. Vamos supor um exemplo, o shopping. Uhum. O shopping tem várias lojas dentro de um shopping. Sim. Mas aí o shopping ele tem que estar certificado, né, com as suas medidas, os hidrantes, os bombeiros civis, né, os extintores, para que depois as lojas estejam certificadas. Aí quando você aluga uma loja, você vai lá e certifica a sua loja. Não tem como você certificar a sua loja se o shopping não estiver certificado, pois você vai passar dentro do shopping para entrar na loja. No caso do evento temporário, a mesma coisa. O local fechado ele tem que estar certificado para poder você fazer o evento e poder certificar aquele evento dentro daquele local. Ô Ricardo, esse final de semana eu estava assistindo um documentário do Edifício Joelma, né? Eu acho que para quem trabalha com segurança, quem atua na área dos bombeiros também, para quem atua na área em que você atua hoje aqui no nosso estado, é um belo de um exemplo para saber o que fazer e o que não fazer também, né? Sim, ali foi um princípio, vamos dizer aqui no Brasil, né? Um divisor de águas que foi o acidente no Joelma e depois logo no Andraus, né? Foi aí que começou a pensar mais
severamente nas medidas de segurança contra incêndio e pânico, né, nas rotas de fuga. Aí foi se trabalhando. E depois houve o da Boate Kiss, incidente da Boate Kiss, que também foi outro divisor de águas para atualizar essas normas, porque as normas elas têm que estar sempre em constante desenvolvimento. Por quê? Porque as coisas mudam, as edificações mudam o seu material construtivo, né? Por exemplo, em placas fotovoltaicas, né, que é uma maneira diferente de vir a energia, né, tem que tomar todo cuidado, então essas normas têm que estar atualizadas. Infelizmente no Brasil, né, tem que acontecer alguma tragédia, vamos supor, para começar a ter. Mas essa norma agora ela está bem clara, né, para que você entre no ambiente, né, e esteja seguro caso tenha um alvará do Corpo de Bombeiros. Né? E para quem está nos ouvindo nesse momento, vai para alguma casa de shows nesse final de semana, vai para o próximo mês para algum casamento, para um salão de festas grande, né? Ou até mesmo que vai organizar, que vai ser o grande organizador. Qual que é a primeira dica para essa pessoa para evitar que situações como essas que a gente acabou de citar aqui não aconteça nesse evento? Bem, primeiro vamos para o lazer. A pessoa vai sair de casa, ela vai para se divertir, de repente no lazer, vamos supor num balneário, né? Mas ela tem que primeiro ver a segurança dela e da família dela. Será que aquele balneário tem as pessoas capacitadas para realizar um salvamento aquático, um guarda-vida? Se acontecer um sinistro no local fechado que você vai, no cinema, você sabe aonde você vai sair, as rotas de fuga? É bom se pensar, porque você tem que entrar no local que você se sinta seguro para você se divertir. Não você se divertir e acabar sendo uma tragédia. E as pessoas que realizam esses eventos, eles têm que tomar muito cuidado. Tanto os profissionais quanto amadores, eles têm que tirar os alvarás do Corpo de Bombeiros. Não só o alvará de Corpo de Bombeiros, outras licenças de prefeitura, né? Aqui a gente está tratando do Corpo de Bombeiros. Ele tem que ser protocolado, né? Que é no Corpo de Bombeiros, e ele tem um prazo. Por exemplo, para edificações, eventos temporários maiores, com populações maiores, ou a edificação construída temporariamente que passa de 900 metros quadrados, elas exigem sim projetos, que é um processo de segurança contra incêndio e pânico com projetos. Então ela tem que ser entrada 20 dias antes para análise. Se for um projeto pequeno que precisa somente da vistoria, ela tem que entrar com 5 dias antes, então ele tem que se programar para isso. Pois se ele realizar um evento sem o alvará de Corpo de Bombeiros, ou houver uma denúncia desse evento, ele pode ser multado, o evento pode ser interditado, e se ocorrer um sinistro, ele pode até responder, né, por aquele sinistro, até por crime. Pode ser preso perdendo sua liberdade. É impressionante, né? Porque, como a gente acabou de comentar aqui, as pessoas acham que nunca vai acontecer, que elas nunca vão presenciar situações como essas que a gente acabou de trazer aqui. E como que uma lei estadual, Ricardo, ela prevê tantos tópicos para garantir uma segurança, por que ainda, na opinião do senhor, ela ainda é ignorada pela maioria das empresas? Eu também acho lamentável isso, que para mim tinha que ser automático, essa consciência, né, de estar no local seguro, manter o seu local seguro para que as pessoas possam usufruir daquele local. Mas existem 3 tópicos que eu acho essencial, que são a negligência, né, a onerosidade e a falta de conhecimento. Como você disse, na negligência, a pessoa pensa que ela nunca vai acontecer com nada com ela. Ela sabe que tem que fazer, mas não faz. O que ela fala? Não vai acontecer comigo, né? Não vai, isso nunca aconteceu lá. Mas depois que acontece, aí, como eu disse, ela pode sofrer sanções, ter o seu empreendimento interditado, sofrer multas, e se ocorrer um sinistro com vítima, pode responder criminalmente. Na questão da onerosidade, ela pensa que vai ter um gasto muito alto com aquilo. Então ela fala, vou esperar. Tipo assim, brasileiro, né, assim, comum, vamos dizer assim, né, de maneira geral, não uma crítica, ele espera ser notificado. Ele falou, não, enquanto não me cobrarem, eu não vou fazer. Até ele sabe que tem que fazer, mas ele quer ganhar um tempo. Vamos supor, enquanto não me cobrarem, eu não vou fazer. Então, ele espera ser notificado para fazer. Mas vamos supor que naquele momento, antes de ser notificado, acontece um sinistro. De repente, ele pode perder sua edificação, porque ele não tem uma vara de Corpo de Bombeiros, o seguro não vai cobrir, e outras tantas coisas, como multa, né? Como a respeito do crime, se acontecer com vítima. Agora, a respeito da falta de conhecimento. Tem pessoa que simplesmente não faz por falta de conhecimento. Porque ele abre um empreendimento, né? Porque ele é técnico que ele vai abrir. Ele não conhece as normas. Vamos supor um rapaz que faz pão. Ele é especialista em pão. Eu vou abrir uma padaria, uma doceria com minha esposa. Então ele entende de quê? De pão. Ele não entende das normas. Então, o que ele tem que fazer? Pedir uma consultoria. O que ele faz? A consultoria que a gente falou, que eu falei, não só a do Corpo de Bombeiros, existem outras licenças, vai fazer, bom, ele vai ter que ter ambiental, a sanitária,
ele vai ter que procurar um especialista para orientá-lo. Até hoje tem zoneamentos, né? Para ver se o local dele comporta aquela atividade que ele possa fazer. Senão ele já começa a atividade dele, né? Tendo que fechar. E não só o cara que começa, o empresário que começa, também aquele pessoal que já está com a vara de corpo bombeiro, sua empresa consolidada, e ele pretende expandir. Por exemplo, agora está pequeno, eu vou aumentar, né, essa edificação, né? Então, ele começa a aumentar a edificação, faz construção sem uma consultoria. Aí quando ele vai renovar o certificado do Corpo de Bombeiros, ele mudou o layout, né, mudou as configurações. E vai ter que ter uma nova vistoria. De repente, uma parede que ele abriu de forma errada, configuram a mesma edificação, somando áreas, exigindo medidas maiores. Sendo que ele podia fazer uma parede, um exemplo diferente, que diminuiria essas medidas de segurança, né, tendo menos gasto. Por isso, tanto o pequeno quanto o grande, quando for fazer alguma modificação, é bom ele ter uma consultoria sobre incêndio e pânico e outras licenças. Inclusive, Ricardo, enquanto nós estamos aqui batendo um papo, temos uma pergunta muito pertinente de um ouvinte do interior do estado, da Ana, lá do município de Maracaju. Ela gostaria de saber o seguinte: se em situações de incêndio é verdade ou mito que jogar água acaba proliferando ainda mais o fogo? Aí depende. Temos que tomar cuidado, que sabemos que a água é um grande condutor de energia. Então você tem que saber primeiramente aonde você vai estar jogando essa água. Vamos supor que é um quadro totalmente energizado que você vai jogar essa água. Além de você estar, né, prejudicando, você pode até sofrer um acidente, né, causando até uma lesão, possível morte, até se você depende da voltagem daquele quadro, né? Uhum. Então, isso vai depender, que não falo, depende muito, né? De repente ela joga uma água que gera mais fumaça e aquele local é fechado, ela podia isolar aquele local, fechando as portas, vamos supor, jogar água gerando mais fumaça. O que prejudica mais no incêndio é a fumaça do que o próprio fogo. Porque a fumaça ela é volátil, né? Ela vai se deslocando. E a pessoa respira aquilo lá, já entra em pânico, né? E daí pode acontecer coisas mais graves. Então isso aí vai depender de cada situação. Às vezes não, ela jogando água num certo determinado, vamos supor, combustível que está pegando fogo, sim, é ideal, mas se ela jogar no combustível errado, ela pode estar prejudicando. Inclusive, Ricardo, essa questão da fumaça é desesperador, porque aquele documentário que foi lançado pela Netflix da Boate Kiss, por exemplo, teve pessoas que conseguiram sair da boate, não foram queimadas, né, mas inalaram uma alta quantidade daquela fumaça feita por conta daqueles materiais, né, daquelas espumas em volta do espaço da boate. Então isso é preocupante demais, né? Sim, a fumaça, ela é totalmente maldosa, vamos supor. Uhum. Por quê? Ela é volátil, ela é móvel, ela é quente, ela é explosiva, ela é tóxica, ela é asfixiante, quer dizer, tudo gera em torno dela, ela consegue caminhar mais fácil que o fogo. E que, como você disse, tem pessoas que inalaram a fumaça, conseguiram sair e foram morrer depois. É verdade isso. Por quê? Porque ela tem um SO2 e vai matando as células. Elas ficaram internadas e aquelas células não reconstituíram e ela foi indo, degradando até chegar à morte. Tem gente que morreu semanas depois, né? Por isso que eu disse, a fumaça, ela causa mais prejuízo à saúde do que o próprio fogo. As pessoas, né, sofrem mais, ou até, vamos supor, um acidente grave, morrem mais da fumaça do que pelo próprio fogo do incêndio. É verdade. Agora são 7h58 em Mato Grosso do Sul. Para você que está acompanhando a nossa entrevista ou ligou o seu rádio agora, eu estou conversando com o Ricardo Bittencourt. Ele é arquiteto e urbanista e também especialista em segurança contra incêndio e pânico. Vamos falar agora um pouquinho dos trabalhos da AP2 Arquitetura e Engenharia, Ricardo. E em meio a todas essas situações, esses condomínios, essas empresas, esses espaços, é interessante procurar pela AP2, porque a AP2 acaba dando esse tipo de suporte, essas orientações necessárias em situações como essas, né? Sim. Tanto o pequeno quanto o grande, quanto a grande edificação, a pequena edificação, ela precisa de um conhecimento técnico, de uma assessoria, né? Porque, que nem eu disse do pequeno empresário, ele sabe do fazer pão, ele não sabe da parte de incêndio, que é muito importante, que pode acabar salvando vidas e o próprio patrimônio dele, né? Então, quando a gente se fala dessa certificação, toda edificação precisa de um certificado de bombeiro, exceto aquela residência que está única residência, no único terreno, específico para familiar, aquela que sua família mora, você mora com família, e é destinada apenas para esse fim.
de repente você está numa casa, ela é destinada para outro fim comercial, já precisa do Corpo de Bombeiros. Ou você mora num condomínio, né, tanto vertical quanto horizontal, é uma residência, mas ela precisa do certificado do bombeiro. Comercial, industrial, eventos temporários, então toda indicação precisa do Corpo de Bombeiros. E às vezes as pessoas não entendem da segurança contra incêndio e pânico, ela entende do serviço afim dela. Então a P2 está aí para contribuir nessa consultoria, orientar da melhor forma possível a retirar o alvará do Corpo de Bombeiros, né, e todas as dúvidas referentes a incêndio e pânico. Muito bem, então memoriza aí, AP2 Arquitetura e Engenharia. Ricardo, quem quiser mais informações, conhecer também um pouquinho mais sobre o seu trabalho, de toda a equipe envolvida da AP2, qual que é o principal canal? Temos o AP2 no Instagram, é AP2 Arquitetura e Engenharia, né? Temos o nosso WhatsApp, que é o 67 99111 2021, e também estamos localizados aqui em Campo Grande, ali na Rua Amazonas 3222, próximo ao Estoril. Temos uma equipe à espera para atender da melhor forma possível, uma consultoria para tirar todas as suas dúvidas. Inclusive, quem está no interior neste momento, vocês também fazem visitas para poder conhecer um pouquinho melhor? Sim, atendemos o interior. Inclusive, final de semana passado, eu estive lá em Guatemi, atendendo no hotel, né, fazendo uma consultoria, né? Estamos atendendo o estado todo, porque a norma, como disse, é estadual, então a gente vai atender o estado todo aqui. Muito bem, então anota aí, o telefone é o 679-9111-2021, 99111-2021, é o WhatsApp da AP2 Engenharia Técnica, que também tem um Instagram, AP2 Engenharia Técnica, Arquitetura e Engenharia. Lá você vai conhecer um pouquinho mais do trabalho de toda a equipe, que tenha bastante bagagem e para levar mais segurança para o seu evento, para o seu condomínio e tudo mais. Eu conversei com o arquiteto urbanista e também especialista em segurança contra incêndio e pânico, Ricardo Bittencourt. Ricardo, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho da AP2 Arquitetura e Engenharia. Obrigado, eu que agradeço o convite aqui, está podendo falar desse tema tão importante quanto a segurança, né, contra incêndio e pânico, que pode estar salvando vidas. Muito bem, eu que agradeço, um bom trabalho. Agora são 8h01. Vamos agora para o nosso intervalo comercial e daqui a pouco, daqui 4 minutos, eu estou de volta com mais informações para você. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias.
Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. 8 horas e 6 minutos em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você que está acompanhando o Giro Estadual de Notícias na manhã desta segunda-feira, dia 8 de setembro. E agora é o momento, né, do nosso Minuto Fama Sul. Você vai ficar por dentro do que acontece, das informações do campo aqui no Giro Estadual de Notícias. Oi, Ivone, você tá boa? Fala, João, tá vindo aonde? Lá do banco, eu fui resolver um dinheiro que tô recebendo do governo pela área de preservação lá no sítio. Você tá sabendo, né? Uai, tô não. Chama PSA Pantanal, é um programa do governo do estado que paga o produtor rural pela conservação de área nativa. Você tem direito também, moça. E não é que eu tenho, mas tem que estar com a documentação em dia, né? Acho que o meu CAR tá desatualizado. É aí que complica, tem que estar com cadastro ambiental rural regular, ter propriedade no Pantanal e respeitar áreas mínimas legais de reserva legal, APPs e vegetação nativas obrigatórias. Mas assim, aproveita que você tá com o celular na mão aí e acessa o site da Semadesc. Peraí. Ah, achei o edital aqui. Ó, tem a lista de documentos e critérios. Vou olhar com calma. A bufunfa é boa? Ô, se é R$55 por hectare excedente de preservação. O meu deu 100 mil, que é o limite por propriedade. Mas dê certinho aí, viu? Porque é um reconhecimento merecido. O tanto de amigo pantaneiro que deve ter dinheiro pra receber e nem tá sabendo, né, João? Bora espalhar, vou lá na vendinha do Queco contar pro pessoal. Manda um abraço pra ele por mim também. Até mais, Ivone. Até, João. 8 horas e 8 minutos em Mato Grosso do Sul. É isso, nosso Minuto Fama Sul. Vamos agora continuar trazendo mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias. Mato Grosso do Sul atingiu 500 mil carteiras de identidade nacional emitidas, o que corresponde a 17% da população do estado. A marca reforça a política de modernização da identificação civil conduzida pela Sejusp e também pelo Instituto de Identificação. Somente no ano passado, pessoal, foram emitidas mais de 288 mil carteiras e em 2025, até julho deste ano, foram mais de 183 mil. Quase 40% a mais que no mesmo período do ano passado. O estado conta com 91 postos de atendimento em todos os municípios, incluindo serviços aos sábados. Pelo menos aqui em Campo Grande, temos aí 2 pontos, né, que é no Shopping Norte-Sul e também no Pátio Central Shopping. E é bom lembrar que essa nova carteira, ela reúne CPF, título de eleitor, CNH e carteira de trabalho com recursos tecnológicos contra fraudes, como QR Code e também uma leitura mecanizada. A primeira via é gratuita e para você poder solicitar a sua carteira de identificação nacional, o agendamento é feito pelo site servicos.sejusp.ms.gov. Repetindo, servicos.sejusp.ms.gov.br. E é bom lembrar para você que o agendamento ele é liberado no dia 30 de cada mês. Se você entrar agora, por exemplo, no site, você não vai encontrar vagas disponíveis. Ou até mesmo pode encontrar, se encontrar melhor ainda, mas a probabilidade é que você não vai encontrar, tá? Mas, de qualquer forma, você espera que no dia 30, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, entra lá no site, nesse site que eu te falei, para você poder reservar um dia para você tirar essa nova carteira de identidade nacional, tá certo? 8 horas e 10 minutos em Mato Grosso do Sul. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. 999745440. 99974-5440 é o WhatsApp do Giro Estadual de Notícias. E como que amanheceu o dia aí na sua cidade hoje? Ontem, inclusive, aqui no município de Campo Grande, o dia foi bastante positivo, viu? O desfile cívico, inclusive, o tempo não atrapalhou tanto o desfile cívico. Foi um desfile tranquilo, um dia bastante ensolarado, mas
em outras regiões aqui do nosso estado, a gente recebeu informação que a frente fria já marcou território em diversas áreas, principalmente na região sul do estado. Essa frente fria, inclusive, ela muda o tempo em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira, dia 8. Chuvas de intensidade fraca a moderada são esperadas em várias regiões, com possibilidade de tempestades isoladas, raios e rajadas de vento. Ventos de até 40 a 60 km por hora são previstos para acontecer aqui no estado de Mato Grosso do Sul. As temperaturas elas variam entre 17 e 39 graus, dependendo da região. Na região sul, Cone Sul e Grande Dourados, as mínimas estão previstas entre 17 e 19, com máximas entre 30 e 33. Na região sudoeste e também no Pantanal, as mínimas previstas estão entre 17 e 22 graus, com máxima de até 38. E na região do Bolsão, leste e norte, as mínimas estão previstas entre 19 e 21 graus e máxima de até 39 graus. Aqui na nossa capital, as mínimas variaram, né? Estão variando, inclusive, porque amanhã não acabou ainda, estão variando entre 21 e 23 graus pela manhã e 34 a 36 graus nesta tarde. Ou seja, aqui na capital, para você que vai passar aqui por Campo Grande nesta segunda-feira, recomendo que você traga aí uma garrafinha de água, porque não tem previsão de chuva, tá? Não tem previsão de chuva aqui na nossa cidade, mas tem previsão de bastante calor e clima seco aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Diferente de outras regiões, né, que a frente fria já está marcando território, tá certo? Agora são 8 horas e 13 minutos e agora chegou o momento da gente falar um pouquinho mais sobre saúde aqui no Giro Estadual de Notícias. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Chegou o momento de falar de coisa boa aqui no Giro Estadual de Notícias, principalmente para você que não participou de nenhum desfile cívico nesse final de semana, porque sentiu bastante dor pelo corpo. São dores no joelho, dores nos braços, nas articulações, no pé, na perna, na mão, em tudo quanto é lugar. E se você é uma dessas pessoas que estão passando por situações como essa nos últimos meses, nos últimos anos e já perdeu a esperança, eu tenho que falar para você que chegou uma solução no mercado, uma solução 100% natural e que vem mudando a vida de muitas pessoas. É o Artrolumes, esse suplemento 100% natural, um produto natural, sem injeção, sem cirurgia e que está ajudando muitas pessoas a voltarem a viver sem dor, não é mesmo, Robson? Bom dia para você. Bom dia, meu amigo Carlos. Bom dia, nossa querida audiência. Mais uma semana se inicia e, obviamente, torcemos para que todos que estão nos ouvindo tenham uma semana produtiva e com saúde. Então, você que ainda sente aquela dor no joelho, na coluna, no quadril, aquela dor que limita você a aproveitar os melhores momentos da vida, este recado é para você. Seja por artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco, a terrível fibromialgia, a dor vem limitando a sua vida, tirando a sua disposição? Pois é, quando isso acontece, meu amigo Carlos, muita gente acaba recorrendo para as infiltrações interarticulares, que são aquelas injeções aplicadas pelo ortopedista diretamente nas juntas, mas todos nós já sabemos que custa caro. Uma única infiltração hoje não sai por menos de R$2.000, podendo chegar, dependendo da clínica, ao dobro desse valor. E por muitas vezes são necessários 2, 3 delas para você conseguir alcançar um objetivo pleno. E detalhe, em cada ponto. Então, supondo que você tem uma artrose e essa artrose afeta os 2 joelhos e a coluna, cada região é uma infiltração. Então, diferente disso, o Artrolumes oferece uma solução natural, segura e 100% eficaz. Uma fórmula validada, sem agulhas e que vai te entregar um alívio de forma rápida e objetiva. E o melhor, no conforto da sua casa. São 2 cápsulas por dia,
de manhã e de noite, e com até 7 dias. O resultado ele vem. É mágica, fonte da juventude? Claro que não. O Artrolumes é enriquecido com poderoso ácido hialurônico ortopédico. É o mesmo que é utilizado nas infiltrações, que vai estar preenchendo o espaço vazio entre os ossos. Como eu sempre falo, ele devolve um líquido chamado sinovial, que é como se fosse, entre aspas, um óleo lubrificante. E é esse óleo que vai estar entre as articulações que vai acabar com atrito osso com osso. Dessa forma, acabando com a inflamação e também com as dores. O Artrolumes é um tratamento premiado. Já ganhou vários prêmios pela sua efetividade e transparência no resultado. E ainda, um produto recomendado pelos melhores especialistas e elogiado por quem importa, você que usa. A nossa fórmula combina, além do ácido hialurônico, mais 5 ativos: magnésio, cúrcuma, condroitina, coenzima Q10 e colágeno tipo 2, que juntos vão ajudar na reconstrução das cartilagens, vão lubrificar as articulações, reduzir a inflamação e aumentar a sua energia e a sua disposição. Se você sofre com essas doenças, quanto antes você começar a tomar seu Artrolumes, quanto antes será o resultado em sua vida. E hoje temos uma condição especial, pensada com carinho, para os 50 primeiros ouvintes que ligarem agora, no 0800 100 0122, 0800 100 0122. E tem mais, você que ligar agora vai estar ganhando 80% de desconto, frete grátis, ligação gratuita, mais as pomadas de nanotecnologia. E agora vem a surpresa: para os 50 primeiros que ligarem agora, o que vai estar ganhando, Carlos? Inclusive, era isso que eu ia perguntar agora para você, Robson. Fiquei sabendo que tem novidade aí na Lume Suplemento para quem ligar agora no 0800 100 0122. Que novidade que é essa, Robson? Tecnologia de ponta, inclusive. Coisa boa, coisa boa. Quem ligar agora está ganhando uma Alexia, tá? Aquele equipamento para deixar a sua casa moderna e tecnológica. Acende luz, ele toca música, atende a chamados, ou seja, um presente especial pensado com todo carinho para os nossos ouvintes aqui do Giro Estadual, que já são nossos amigos. Então, para amigo, a gente dá coisa boa. Então, quem ligar agora, e somente 50 pessoas que ligarem, que vão ter direito a Alexia, além dos 80% de desconto. Então, não perca tempo. Acabou a 50, acabou a promoção. 0800 100 0122. Imagine você acordar sem dor, andar com facilidade, subir uma escada sem sofrer e viver uma vida com liberdade e total energia. Adeus às dores em até 7 dias, mais movimento e qualidade de vida. Vai ganhar 80% de desconto, a Alexa, as pomadas e o mais importante de tudo, acima de qualquer presente, é o presente que você vai dar para você mesmo, que é sua vida novamente normal, sem dor. Passamos aí 7 de setembro, um monte de pessoa ficou presa dentro de casa porque não consegue andar com qualidade, não consegue ficar em pé porque dói joelho, dói coluna, dói pé. Então chega de sofrer. Ligue agora, 0800 100 0122, meu amigo Carlos. Segundou. Muito bem, 0800 100 0122. Ligue agora. Lembrando, tá, que esses presentes você só vai ganhar se você ligar agora. 0800 100 0122. Você vai ganhar a pistola, você vai ganhar o kit de pomadas, que é um sucesso na Lumes Suplementos, e vai ganhar essa novidade, Alexa, esse equipamento que faz uma diferença aí no seu dia a dia. E para isso você tem que ligar agora. E além de ganhar esses presentões e também os 80% de desconto, que é importantíssimo, você vai ganhar também mais qualidade de vida, que é o que você merece acima de qualquer coisa. Então, ligue agora, 0800 100 0122, ligação gratuita, frete gratuita. E o pagamento é para quando, Robson?
somente para meados de outubro. Vai receber seu tratamento, vai começar a tomar e quando for pagar, vai pagar pulando corda, viu? Coisa boa. Muito bem, é a Lumes Suplemento com seu Artrolumes, clareza para sua saúde e confiança para sua vida. Até amanhã, Robson. Boa segunda-feira para nós. Para você também, meu amigo, um grande abraço e um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito bem. Agora são 8h21 em Mato Grosso do Sul. Vamos trocar um pouquinho de assunto e falar de números, trazer informações para você aqui sobre exportações em Mato Grosso do Sul. O nosso estado alcançou quase 8 bilhões de dólares em exportações entre janeiro e agosto desse ano, um crescimento de pouco mais de 3% em relação ao ano passado. O saldo da balança comercial foi de 5 bilhões de dólares, 8% a mais que no ano passado. Entre os principais produtos exportados estão celulose, soja, carne bovina. Esses itens estão liderando as vendas. A carne bovina, para você ter uma ideia, cresceu 43% no acumulado do ano, com destaque para a China, que comprou 91 milhões de dólares somente no mês passado, seguido por Chile e também pelo México. Outros produtos também tiveram alta, como minério de ferro e categorias de resíduos vegetais e sucatas, que cresceram mais de 800%. Nas importações, o estado registrou queda de quase 11%, com gás natural e cobre entre os principais itens. Os portos de Santos, Paranaguá e São Francisco do Sul concentram a maior parte das exportações. Já os terminais da Rota Bioceânica em Corumbá e também no município de Porto Murtinho tiveram um forte crescimento, com um avanço de 58%, na Rota Bioceânica e também de 162% lá no município de Porto Murtinho. Então, boa notícia, né, para a economia de Mato Grosso do Sul, mesmo diante de todas aquelas situações envolvendo o tarifaço, né, do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. As exportações de Mato Grosso do Sul para outros países, né, chegaram a quase 8 bilhões de dólares somente de janeiro a agosto desse ano. Agora são 8h23 aqui no nosso estado. Vamos agora falar um pouquinho mais sobre sarampo. Toda semana eu falo sobre esse assunto para você. É um assunto que já está bastante preocupante na fronteira, nos países que fazem fronteira aqui com o nosso estado de Mato Grosso do Sul. E os surtos de sarampo estão ocorrendo em todas as regiões do mundo. E isso tudo não acontece só no Paraguai, na Bolívia, não. Está acontecendo em diversas regiões do mundo. E o principal motivo é ainda a baixa cobertura vacinal. A doença é altamente contagiosa e está preocupando o governo brasileiro, que tem reforçado ações de vigilância e também vacinações no país. Os aumentos, aconteceram de forma gradativa nas Américas. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o continente americano confirmou pouco mais de 10 mil casos de sarampo e 18 mortes pela doença até o dia 8 de agosto, um aumento de 34 vezes em relação ao mesmo período do ano passado. Canadá, México e também os Estados Unidos respondem pelo maior número de casos, são 9.815 ao todo, e todas as mortes notificadas ocorreram nesses três países. Os surtos começaram a partir das importações de outros países, dentro e fora do continente. E segundo as informações do Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 23 casos importados de sarampo somente nesse ano. O número é diferente da contagem da OPAS, porque são os mais recentes do Ministério da Saúde. E esses casos importados, aconteceram no Distrito Federal, Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e também no Tocantins. Só em Tocantins, para você ter uma ideia, temos aí 18 casos notificados. Os afetados têm histórico de viagem internacional ou não foram vacinados contra a doença.
Quando a gente fala, pessoal, de casos importados, é de pessoas que foram para fora do nosso país e, em alguns casos, voltaram com a doença, tá certo? E em Tocantins, no estado do Tocantins, temos aí o maior número de casos notificados, são 18. Inclusive, Maranhão e estados fronteiriços com a Bolívia são foco de atenção. O país vizinho, a Bolívia, contabilizou 229 casos e está relacionado ao surto no Tocantins, no município de Campos Lindos. Uma família, inclusive, foi diagnosticada com sarampo após voltar do país e pertencente a uma comunidade de práticas naturais com muitas pessoas não vacinadas. Olha o perigo! O vírus se espalhou rapidamente, segundo o Departamento do Programa Nacional de Imunizações. Então, tá feito o alerta, O Brasil luta para não perder o controle diante dos surtos de sarampo que acontecem em diversas regiões do nosso mundo, tá? Então fica o alerta aí para você. Aqui no nosso estado hoje, em Mato Grosso do Sul, várias ações, várias campanhas de vacinações estão sendo realizadas contra o sarampo, para evitar que o nosso estado aí fique em alerta diante desses casos que estão acontecendo no Paraguai e também na Bolívia. Agora são 8h27 em Mato Grosso do Sul. Mande sua pergunta por mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. 99974-5440. 99974-5440 é o WhatsApp do Giro Estadual de Notícias. E você sabia que as cores e os sabores influenciam na escolha por alimentos saudáveis? Quem traz mais informações para você é o João Vitor dos Santos. As escolhas de consumo no mundo estão cada vez mais ligadas ao bem-estar. Alimentos e bebidas funcionais que unem sabor e benefícios para a saúde estão em alta. Um estudo global da ADM mostra que 80% das pessoas consomem chás ao menos uma vez por semana para cuidar da saúde, enquanto 72% recorrem a iogurtes naturais e 70% a snacks salgados com foco em funcionalidade. O estudo aponta, portanto, uma forte conexão entre alimentação e bem-estar emocional. Flávia Inoue, gerente de marketing de bebidas da ADM para a América Latina, destaca como a indústria tem respondido a essa demanda por produtos que combinam funcionalidade com o conforto emocional e prazer sensorial. Hoje não basta um produto ser saudável, com benefícios à saúde, mas as pessoas também querem que esse produto traga o conforto, ou seja, desejam produtos que estejam alinhados aos seus estilos de vida e acompanhem o seu dia a dia. Por isso a indústria tem se dedicado cada vez mais a desenvolver alimentos e bebidas que unam funcionalidade com uma experiência sensorial completa. É um desafio grande, mas também uma grande oportunidade de inovação, porque abre espaço para as novas combinações e experiências que criam uma forte associação emocional com as marcas. A pesquisa mostra que sabores e cores específicas influenciam diretamente a percepção de saúde e bem-estar pelos consumidores. Flávia aponta como as marcas podem inovar utilizando esses elementos sem perder a familiaridade e a confiança do público. O segredo está em partir do que o consumidor já conhece e valoriza. Por exemplo, sabores como laranja, limão e outros cítricos são muito associados a benefícios para a saúde. E quando as marcas apostam nesses sabores, conseguem reforçar essa mensagem com credibilidade. As cores também têm um papel fundamental. Por exemplo, verde, laranja transmitem naturalidade e vitalidade, enquanto o azul remete à calma, em algumas situações, em alguns tipos de produtos, à inovação. Segundo a ADM, categorias ligadas à imunidade, energia e saúde cognitiva devem continuar guiando inovações no mercado de alimentos e bebidas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Obrigado, João Vitor dos Santos. 8h30 em Mato Grosso do Sul e com oferecimento do Sebrae e também do Senar. Eu fico por aqui. Amanhã eu estou de volta com mais informações para você. Mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página, acritica.net. Excelente dia e excelente semana para você. Até amanhã. Saúde, tchau. Você ouviu
Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.